De volta com o nosso programa Leão Lobo, pelo canal do Leão Lobo no YouTube, também pelo meu Instagram, que é @Leão Lobo TV, e também pelo site da Astral TV. E agora recebendo minha querida Evelyn Gimenez Sanches, essa astróloga, numeróloga, tudóloga, maravilhosa aqui. Consultora esotérica incrível, já vou dando aqui o endereço dela, Evelyn, com Y e N, Gimenez, com S, Sanches, está tudo junto. Evelyn Gimenez Sanches, 987886000, 987886000, o telefone dela, o WhatsApp, né? E 11 para quem estiver fora de São Paulo, né? 987886000. Maravilhosa, seja muito bem-vinda mais uma vez, sempre querida. E vamos começar falando dos aniversariantes da semana. Essa semana que começou ontem, 15 de... Já essa que vai de Peixes para Áries, né? Começa no dia 15 de março e vai até o dia 21, é isso? Isso, 21 de que março, é sábado. Que já é Áries, né? Vamos lá. Odin, com as runas, traz a runa, a penúltima runa, a runa 24. A palavra-chave dessa runa é separação, é uma runa de corte. O caractere, a inscrição rúnica, ela parece um alicatinho. O que o alicate corta? O excesso, a cutícula. Então, qual é a dica para vocês que estão fazendo aniversário? Cortar maus hábitos, coisas em desuso, né? Essa runa também fala que é um bom período para assuntos imobiliários, ela representa a casa e cuidar também de família, né? Cuidar da família, ela fala do nosso DNA, tanto espiritual como nossa família na parte jurídica. Então, é um bom período se você tem que fazer testamento, fazer alguma coisa de sucessão, essa runa fala disso, de família. Então, essa runa fala de limpeza, né, de meter o alicatinho mesmo em coisas que já estão em desusos. E fazer uma reverência, um agradecimento para a nossa ancestralidade, né, reverenciar o nosso DNA. Maravilha. Agora vamos para os signos mesmo. Vamos começar com Áries, né? Que é a cabeça aí, não, né? Porque você sabe que os signos eles seguem mais ou menos a coisa o corpo humano. Então começam a cabeça, que é Áries, que é o primeiro signo. O ano astrológico começa agora no sábado, dia 21, né? Que entra em Áries, né? Então vamos lá. Então, atenção, arianos. Sai a carta do julgamento, que traz decisão. A palavra-chave do julgamento é resolução, né? O juiz vai proferir um julgamento, ele vai decidir aquela lide, né? Então, a sentença é a decisão. Então, vocês vão conseguir decidir questões do passado. É uma carta do julgamento de comunicação regida por arcanjo Gabriel, que é um arcanjo mercuriano, é o arcanjo do mensageiro das boas novas. Então, é uma boa semana para os arianos conversarem, para os arianos falarem e trazerem coisas de família, coisas do passado. Na realidade, na parte prática, o julgamento é colocar os pingos nos is, né? Decidir essas questões. É uma carta mediúnica de inspiração, então vocês vão ter inspiração para trazer os assuntos do passado. E qual é a palavra-chave? Recompensa, colheita, merecimento. Então, a partir do momento que a coisa é dialogada, que a coisa é resolvida, os relacionamentos e as situações amadurecem. É uma carta de liberação. E o arcanjo Gabriel fala assim, ó, eu vou dar inspiração, vou estar com vocês, mas se mexe, traga os assuntos e resolvam, principalmente questões familiares. Então, traz uma melhora. O julgamento é sempre uma melhora, desde que você traga esse movimento do passado, converse, dialogue e resolva as coisas pendentes. Maravilha. Agora vamos para Touro. Atenção, taurinos. Vamos lá. Os taurinos sai a carta da Lua, que a Lua é uma carta de magia. Magia do quê? Magia da sensibilidade, da emotividade. Então, para os taurinos, traz esse momento, né, de sensibilidade para enxergar as situações, as pessoas falando, além do que elas estão mostrando. Porque, às vezes, o que elas estão mostrando tem coisa por trás.
Às vezes elas estão mostrando uma coisa, mas que na realidade não é. Qual é a palavra-chave da Lua? Segredos, mistérios, o que está por trás, o que está oculto. A Lua é a carta das máscaras. Então, é uma semana que as coisas podem se apresentar diferente. É uma carta de instabilidade. Então, não entre se a coisa não estiver clara, né? Então, uma carta que pede isso, pede atenção. Maravilha, atenção, taurinos, hein? E agora vamos para Gêmeos. Atenção, geminianos, Lívia Andrade. Gêmeos é muito interessante, porque os geminianos são regidos por Mercúrio, e essa carta, astrologicamente, também é regida por Mercúrio, é um mago. Então, a carta cai domiciliada. Então, uma boa semana para conversar e para inserir na rotina coisas novas. Então, o número 1 fala de abertura, de coisas novas. Espiritualmente, geminianos, vocês vão ter muita proteção. É uma semana boa para se atualizar, para se modernizar e mostrar as suas habilidades. O mago, ele é muito habilidoso, ele é o vendedor do baralho, ele sabe, através do diálogo, da conversa, convencer as pessoas. E se tem alguma situação aí para vocês que está em desequilíbrio, o mago traz o equilíbrio porque ele contém, é uma carta que contém os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Então, traz a habilidade para conseguir colocar a coisa em ordem, a coisa estável, uma carta de ação. Então, é uma carta extremamente positiva. Maravilha. Agora vamos para Câncer. Atenção, Maurício, nosso Maurício Santorian aqui, todos os cancerianos. Sai uma carta de corte, né? A Torre. A Torre, na realidade, é uma carta de imprevistos, do caso fortuito, da força maior, tá certo? Então, é uma carta que os cancerianos vão ter que ter essa semana jogo de cintura. Então, não pode ficar muito no quadradinho, tem que ter o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A, tem o plano B, uma cartinha na manga, né? Que são fatos inesperados que vocês vão ter que enfrentar. Uma outra coisa que a Torre pede, né, é trabalhar com aceitação. Tem coisa que o destino tem que levar, que vai levar, que não depende de vocês, mas vai levar, destrói aquilo para entrar uma coisa melhor, porque a Torre é uma carta intermediária entre o diabo e a estrela. Então, sai da negatividade e vai para a positividade. Mas para que isso aconteça, às vezes, como a gente fala, a casa tem que cair, é uma carta de desconstrução. Então, aceitar que as coisas, o destino também tem que levar algumas coisas aí embora. Vamos agora para Leão, da minha netinha, Laurinha. Atenção, leoninos. Muito interessante também, porque a carta de Leão sai a carta do Leão, que é a carta da força. Qual a imagem clássica, né? É uma mulher que ela abre a boca de um leão. Então, ela não mata o leão, ela não mata a fera, ela domina o leão. E que o que representa o desenho desse leão na carta? O leão é o nosso lado instintivo, é o nosso lado animal, a nossa vontade de xingar, de brigar, de falar um palavrão. E a mulher, o que ela faz no leão? Ela domina o leão. Então, a dica prática para vocês, leoninos, é dominar o lado instintivo. Você vê que a pessoa lá está atiçada, a situação está quente, não bate de frente, seduza. É uma carta de sedução, de inteligência, de estratégia, né? Então, se vocês usarem, né, essa adaptabilidade, essa flexibilidade, na parte prática, vocês conseguem dominar o dominador e ainda usar para o que vocês querem. Então, é uma carta de sedução, né? Não vai cutucar a onça com a vara curta, né? É a carta que a gente fala que é da malemolência, né? Perfeito. Agora vamos para Virgem. Atenção, minha irmã, doutora Elza Maria Lobo. Olha, sai uma das 3 cartas de grande movimento do tarô, a carta da Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é sempre a carta da virada para melhor, né? É uma carta de evolução, é um 10, é um início transformador, onde vocês têm que trabalhar com muita praticidade, com muito movimento, né? E nesse momento de mudança, e toda mudança causa um período de instabilidade, qual é a dica principal da roda? Se centra, haja como se você fosse um telespectador, olha aquilo do lado de fora, imparcialmente. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então, traz esse momento de movimento, de praticidade, é o destino em ação. O destino traz oportunidades inesperadas de sorte, é uma carta de sorte, para vocês virarem o jogo. Então, pegue toda a sua experiência,
coloque em prática rapidamente para ter esse início. Então, uma carta do destino. O destino traz oportunidade, mas você tem que estar ligada, né, para perceber que o destino está trazendo a oportunidade para movimentar coisas que estão estagnadas e paradas. Maravilha! Agora vamos para a Libra, da minha filha, Ana Beatriz Mota Lobo Fink. Então, os librianos, sai a carta número 3 da Imperatriz. A Imperatriz é a grande mãe terrena do tarô, né? Então, traz fertilidade nos projetos. A Imperatriz, no caminho real, no ciclo evolutivo do tarô, ela representa o trabalho, né? Porque cada cartinha do tarô é uma fase da nossa vida. Então, trabalhe essa semana com bastante praticidade, porque tem uma tendência de fertilidade, se coloque, né, de uma forma inteligente, estratégica, mostre para o que veio e fique perto, né, de pessoas que acrescentem, né, porque a Imperatriz são os bons contatos, é o número 3, então traz realmente expansão, né, ela formaliza relações, traz a moral e ética, então traz as bênçãos da grande mãe terrena aí para os librianos essa semana. Maravilha! Agora vamos para Escorpião, que é da dona Evelyn, a própria nossa astróloga aqui, maravilhosa. Os escorpianos, sai a carta do louco, que é a carta de maior movimento de todo o tarô, porque é o pontapé inicial. O tarô começa com a carta 0 do louco e termina com a carta 21 do mundo, né? Então é o pontapé inicial, a carta de muito movimento. Então, escorpianos, ó, se mexam. E o número já vai dar uma dica. 0, começa coisa nova. Uma carta de Urano, né? Então, assim, tem que ser criativo, original, futurista. Tem que ter a carta de maior originalidade do tarô. Usar os seus instintos, usar o lado instintivo para caminhar por caminhos ainda que não foram percorridos. É uma carta de libertação, de crises, insatisfações, inseguranças. É uma carta que pede os prazeres, né? Então, trazer a vida mais leve. Qual é o seu hobby? Qual é o seu lazer? Né? Faça. Então, 2 cartas de libertação que saem, os cancerianos, que sai a torre, que é uma carta de libertação, e o louco, que é uma carta de suavidade na libertação para os escorpianos. Bárbara, agora vamos para Sagitário, meu genro, Gabriel Fink. Então, sagitariano, sai uma carta de corte também, a carta da justiça. Sagitarianos, usar mais a cabeça do que o coração. A justiça é uma carta mental, de estratégia, de lógica, mas aqui, ó, é uma pedra de gelo, é o gelinho do baralho. Então, ter mais lógica, racionalidade, pé no chão e cortar, né, o que está bagunçando. Pesa, né? Esta situação que eu estou vivendo, essa pessoa vale a pena? Se não vale, corta. Uma carta de corte com racionalidade, com frieza, com imparcialidade. Então, é uma carta que também formaliza relações, porque é uma das 4 cartas da moral e ética. Ela formaliza relações, mas tem que ter muita honestidade, tem que ter muita transparência. É uma carta que traz o poder para vocês, né, a justiça, sentarem no trono, virem aquilo, o positivo e o negativo, e realmente cortar. É colocar limites, é regra, disciplina, né, colocar em ordem as coisas, mas não é carta sessão fofura, tem que ter a racionalidade. Perfeito. Agora vamos para Capricórnio. Capricórnio, atenção, capricornianos. Os capricornianos também é interessante, né? Essa mandala hoje está muito interessante, por quê? Os capricornianos, eles são regidos por Saturno. E essa carta do eremita, astrologicamente, também tem uma regência de Saturno, né? Então, cai domiciliada. Então, é uma carta do eremita, a carta 9. O que eu vejo para vocês, capricornianos, é que vocês vão conseguindo fechar, é um 9 as situações, mas não no tempo que vocês querem. O eremita de Saturno, ele demora, ele constrói uma coisa mais sólida, ele estrutura, mas não é nesse tempo rápido. É uma carta, o eremita no tarô é uma carta de tempo lenta. Então, uma semana que vocês têm que ter paciência, calma, vai devagarzinho, um passinho depois do outro. E o representa, o eremita, na realidade, a essência do eremita é tudo que a gente estudou, aprendeu. Então, é um período de você trazer aquilo,
né, o que você aprendeu, o que você estudou, para ir fechando o ciclo devagarzinho. Não é uma carta de comunicação, uma carta de isolamento, uma carta boa para estudar, né? É uma carta cultural, mas fica mais na sua e devagarzinho, com a sua experiência, vai resolvendo as questões. Perfeito. Agora vamos para Aquário. Atenção, aquarianos. Os aquarianos, sai a carta 5, a carta do Papa. No tarô, é uma das cartas mais de espiritualidade, de proteção espiritual. Então, aquarianos, vocês vão ter uma grande proteção espiritual para mudar o que vocês querem mudar. Porque eu falo a palavrinha mudança, porque é um 5, movimento, mudança. É uma carta que traz acordos, conciliações, né? O Papa é da turma do deixa disso, sai do de mal, vai para o de bem. Então, ele apazigua mal-estares, né? Uma carta que também oficializa a relação ao Papa-Casa, as pessoas, e ele representa o orientador do baralho, ele é o consultor, o palestrante, o professor. Então, procure pessoas especialistas para resolverem questões pontuais. Você tem uma questão pontual? Não pergunta para qualquer um, pergunta para aquela pessoa que só faz aquilo, ela é especialista naquilo. Então, o Papa traz esse momento de bênçãos, é uma carta de bênçãos mesmo. Maravilha. Agora vamos para o último signo do zodíaco, meu signo, que é Peixes. Os piscianos, que é o último signo do zodíaco, sai a última carta dos arcanos maiores, o mundo. Então, o mundo é uma carta que traz equilíbrio e expansão. Equilíbrio por causa dos 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água, e expansão porque é uma carta jupiteriana. Então, traz as bênçãos, traz a sorte, então traz bênçãos para vocês aí, e ter uma visão mais ampla das coisas, o mundo, né? Ter uma visão, um bom período para trazer assuntos para o exterior, é uma carta que fala do exterior. Então, o mundo, ele fecha, porque é uma carta de conclusão, a última carta dos arcanos maiores, mas ele fecha com chave de ouro. Então, equilibra e expande. Maravilha. Bom, agora vamos para a carta que responde a sua pergunta mental, não é isso? Isso. Então, você faz a sua pergunta aí, aquela pergunta que é importante na sua vida. Por exemplo, eu vou conseguir vender o apartamento esse ano ainda? Eu vou conseguir comprar a casa dos meus sonhos? Eu vou conseguir me livrar do traste? Eu vou casar esse ano? O que você quiser saber. Pergunte aí na sua cabecinha e a carta vai responder sim ou não. Então, ó, o baralho cigano, regido por Santa Sara Kali, a carta número 2 dos obstáculos. Vocês vão resolver essa questão, mas vai demorar um pouquinho mais. O próprio nome da carta fala obstáculos, obstáculos passageiros. E não é nada espiritual, é coisa do dia a dia que atrasa. E a dica para vocês conseguirem resolver realmente isso é o número, é 2. Divida com a pessoa, porque vocês vão ter sorte de achar uma pessoa para ajudar essa questão. Então é um sim, mas não é um sim assim, eu vou conseguir para ontem. Não, ela traz essa carta um certo atraso. Por isso que você deve pedir ajuda, né? Esse 2, ele fala para pedir ajuda. Então, conclui e, não, é coisa espiritual? Não, é coisa que atrasa, é coisa do dia a dia. Leão, sabe o que eu queria fazer? Posso passar um ritualzinho? Pode, claro. Ó, dia 20 agora, sexta-feira agora, dia 20, a partir das 11h40, mais ou menos, entra, né, o Sol em Áries, né? O Sol entra e aí a gente começa o ano novo astrológico, né? É às 11 da manhã. 11h40, 11h50 já começa o movimento do ano novo astrológico que entra Marte. Então a gente sai de Júpiter, né? Que a gente estava sendo regido por Júpiter e entra agora o regente de 2026 é Marte, tá? Então sexta-feira é o dia do ano novo astrológico depois das 11 horas. Então, se vocês quiserem se conectar com essa energia, eu vou ensinar um ritualzinho simples, porém poderoso. Vamos pegar uma erva de Marte, né, que é uma planta de árvore, que é o cravo da Índia, e a vitória, que é o louro. E vamos fazer um banho. Então, pega ali, mistura o cravo da Índia,
que é uma das... Aquele cravozinho, né? Isso, aquele cravo da Índia. A gente põe no doce, né? Esse aí. E o louro, que é o louro da vitória. Põe na panela. Põe no feijão. Isso, o louro que põe no feijão. E aí, com uma colher de pau, no sentido horário, vai mexendo. Mexe e intenciona aquele banho. Esse banho vai servir para mim ter coragem para as batalhas, que é o cravo da Índia, e ter a vitória nas minhas batalhas da vida, no desafio. O que é a vitória? O louro. Então, a gente usa a batalha, a coragem para a batalha, que é o cravo da Índia, com a vitória do louro. Então, vai mexendo e vai intencionando o banho. Água fria mesmo, você esquenta. Isso, não, esquenta no fogão, para tomar o banho. Aí, você vai pro banho lá com a panela, com a água quente. Aí, passa o shampoo, passa o sabonete, e aí joga, e quando vocês estiverem jogando, pede um ancoramento, né? O ancoramento da energia, Marte traz energia, iniciativa, Pode né? ser desde a cabeça? Pode, tá? Então, aí você vai tomar esse banho. Depois que você purificou o corpo e a alma, né? Então, banho para o Ano Novo Astrológico. Aí você vai acender a vela vermelha, porque Marte é o planeta vermelho. Então, esse ano que a gente vai começar agora, Ano Novo Astrológico, sexta-feira, é o ano do vermelho, tá? Então, acende para Marte, oferece a vela vermelha para Marte e pede para que ele te dê energia, iniciativa e estratégia nas guerras, né? Inteligência nas batalhas da vida, certo? Perfeito, maravilha. Quero agradecer muito, minha querida Evelyn. Evelyn com Y e N, Jimenez com S. Sanches, consultora esotérica, @Evelyn Jimenez Sanches, @Evelyn Jimenez Sanches, para você ver todo o trabalho dela lá, entrar em contato com ela. E também tem um telefone, 11, porque é São Paulo, 987886000, 987886000. É isso, quero te agradecer do fundo do meu coração. Segunda-feira estamos de volta aqui juntos, os dois, mas amanhã eu estou de volta. Amanhã nós temos aqui o Marcos Riton, então você já pode fazer as perguntas para ele através desse WhatsApp que eu vou te passar agora. 11, porque é São Paulo, 962710106, 962710106. Boa sorte aí para você, faça a pergunta direta e reta, que ele vai responder através do talento dele como oraculista e das cartas, tá bom? Beijos, dignidade já. Tchau.